Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Frase para hoje: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos 147, 3. Agora nos conta de onde você está acompanhando a novela Se Nos Deixam. Deixem aqui em comentários. E nossos abraços de hoje vai para Maria Cassimiro, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, José Marinho, que é lá de Orizona, em Goiás, Brasil, e Joana Cerqueira, que nos acompanha lá de Camaçari. Agora vamos começar com o nosso capítulo de hoje. E vocês, o que estão achando da reconciliação de Martim e Alice? Vocês aprovam? Sim ou não? Deixem aqui em comentários. Martim e Alice continuam então se beijando e acabam na cama. Primeira noite de amor desses dois. Que loucura! Sérgio confronta Gonçalo com 1001 perguntas. É curioso que todos eles se concentrem em como a escolha de carreira de Gonçalo e a está humilhando como Gonçalo está insultando o nome dos Carranza. Quando o dono da padaria, João, tenta ajudar Gonçalo e diz a Sérgio como seu filho é um padeiro talentoso, a raiva de Sérgio é alimentada ainda mais e agora é salpicada de palavrões. Infelizmente, esses aqui serão um corte daqueles. Quando Gonçalo tenta explicar o quanto ele gosta de cozinhar, Sérgio fica ainda mais nervoso e diz que sabe porque Gonçalo escondeu isso da família. Ele sabia o quão humilhante seria para ele. Shrek também ataca João, que tenta interceder em favor de Gonçalo. Quando Shrek grita que Gonçalo vai fazer o que ele quer que ele faça, ele fica pálido e não consegue terminar sua frase. Gonçalo o ajuda a se sentar enquanto o dono observa horrorizado todo o escândalo. Gonçalo pergunta se seu pai tomou seus remédios para pressão arterial. João vai para um lugar então pegar um pouco de água morna. Gonçalo grita para seu motorista e é claro que enquanto ele senta seu pai, ele traz também os remédios. Na casa dele, Miranda decidiu que vai sair e não será impedida por Yaya nem por ninguém, enquanto Paulo observa. Yara vem em socorro e fisicamente a impede de sair depois de ver o estado em que ela está. Enquanto Miranda soluça, Yara abraça sua irmã. Sentado no lado de fora da padaria, bebendo água e sentindo-se um pouco melhor, Shrek diz que a estupidez de Gonçalo fez isso com ele. Quando ele começa mais uma vez, Julie Cobra diz para ele se acalmar ou ele vai acabar na sala de emergência. Para colocar o glacê no bolo, por assim dizer, Sérgio então rotula Gonçalo como sua cruz para carregar nesta vida. Gonçalo diz que sente muito por ter que passar por tudo isso. Se ele for arrependido, Shrek pede que ele desista de todas essas tolices. Por favor. Enquanto João observa, Gonçalo diz que se isso deixará o pai feliz, ele está saindo agora. Ele tira o chapéu e o avental e o devolve então a João. Gonçalo proclama que infelizmente ele tem um pai que decidiu que ele será infeliz em sua vida. Shrek não pode acreditar no que ele disse. Julie Cobra então não consegue acreditar que Gonçalo está deixando seu pai depois do ataque que acabou de ter. Enquanto Miranda soluça, ela entrega a Yara seu telefone para que ela possa entender o que aconteceu. Yara então assiste ao striptease, mas não entende. Miranda explica que o vídeo está sendo exibido em todas as redes sociais para seus colegas de escola. É viral na internet. Ela agora é a estranha exótica. Quando Yara pergunta como alguém poderia tê-lo roubado, Miranda explica que eles roubaram sua alma. Então, ela enviou para a pessoa errada. Yara percebe que ela está então referindo-se no cara com quem ela perdeu a virgindade. Miranda diz que ele a atraiu. Ela é tão estúpida. Yara então a consola e diz que ela não merece isso. Yara insiste que o cara nojento que fez isso tem que pagar. Eles podem então apresentar uma queixa contra ele. Miranda conta que não vai fazer isso. Ela diz a Yara que se sentiria tão diferente se fosse ela no vídeo. Quando Yara pressiona a questão, Miranda diz a ela para nem tentar. Yara então deixa o assunto e diz a Miranda que ela é sua irmã e está lá para ela. Elas se abraçam e Miranda só quer desaparecer.
Ainda acariciando Alice e eles deitam na cama, Martin anuncia que sempre soube. Eles são perfeitos um para o outro até na cama, sob o título da muito decente Senhora Montiel, a uma mulher cheia de paixão e amor. Alice está muito feliz e admite que demorou muito tempo para acabalar com ele. Primeiro, ela teve que trabalhar em seu ex-marido, seus filhos, sua terapeuta que acabou sendo sua ex-esposa, e eles riem. Alice não pode imaginar o que os filhos diriam, pois podem até vê-la com seu pai, mas não poderiam aceitar com Martin. Ela conta que também está feliz por ter descoberto sobre Carlota, porque se não tivesse, ela ainda estaria vivendo a vida que todo mundo queria que ela vivesse. Ela quer viver sua vida com Martin. Eles se beijam e Martin quer brindar a essa tal ataque de lucidez. Ele também quer que amanhã seja declarado feriado legal, Dia da Independência de Alice Montiel. Eles riem mais uma vez. Falando sobre seus filhos, ele diz a ela que mais cedo, naquela manhã, ele viu Miranda saindo da escola e ela parecia que algo estava acontecendo de errado. Alice pergunta por que ele não disse nada antes. Ele a lembra que foi atacado sexualmente assim que abriu a porta de sua própria casa. Bem, Alice pergunta se ele não se lembra de como ele teve que fugir do presidente do fã-clube de Monte Guerra, de Martin Guerra. Então, eles riem e se beijam um pouco mais. Ele a lembra que foi atacado sexualmente e a risada continua novamente quando ela declara que o presidente do fã-clube de Martin Guerra, esse era então um detonado que acabou com sua vida. Se referindo então a Carlota, eles levam tudo numa brincadeira para assim poder ficarem em paz pelo menos um segundo, esquecendo do mundo lá fora. Alice liga para casa e coloca Eva na linha. Ela relata que Miranda chegou em casa cedo. Aquele cara, o Culebra, veio, mas Miranda foi sensato o suficiente para expulsá-lo de casa. Ela até pediu a Eva para ajudá-la a fazer isso. Alice pergunta se Eva sabe o que aconteceu. Eva a lembra de que Miranda nunca conta nada a ninguém. Eva então acrescenta que é bom que Miranda decidiu se livrar daquele delinquente juvenil. Enquanto isso, Miranda está em seu quarto com Yara. Eva insiste que Miranda ainda está bem. Eva só teve uma de suas pequenas birras e que eles estão lá acostumados. Eva também a aconselha a parar de ser tão super protetora. Eva pergunta se ela está a caminho de casa. Com um sorriso, Alice então diz a ela que vai demorar um pouco mais a chegar para que ela possa voltar. Alice desliga para evitar mais perguntas. Como está tudo bem, Alice sugere que ela e Martin voltem a colocar em dia tudo o que perderam. Gonçalo vai ver Lorena e a conta sobre o que aconteceu com seu pai lá na padaria. Ele estava com medo de que seu pai tivesse um ataque cardíaco por causa dele. Gonçalo nunca quis que ele descobrisse assim. Lorena está chocada por ele ter desistido porque o trabalho o deixou feliz. Gonçalo então tenta explicar que é impossível ficar contra o seu pai. Ele sabe como tornar sua vida infeliz e fez isso com todos na família. Emiliano e Julieta levaram Sérgio de volta ao seu lugar. Sérgio só quer um pouco de paz e sossego. Sérgio não consegue acreditar que seu filho estava vendendo café para as pessoas. Julieta não quer causar problemas, mas tem que dizer que seus filhos são como uma linha de produção problemática. Seus problemas nunca param. Como ele não iria acabar doente lidando com isso? Sérgio se ofende com isso e diz que se ela não pode levá-los, ela também não precisa vê-lo. Então, Julie Cobra, falando pelos dois lados da boca, tenta explicar que não foi isso que ela quis dizer sobre seus filhos. Claro que Shrek não a deixa escapar, lembrando que ela disse o que disse. Então, ela insiste que ama seus filhos, mas está preocupada que algo sério possa acontecer com ele, lidando com todos os problemas deles. Ele pede que ela, pelo menos, não o incomode então. Lucas chega em casa mais cedo, todo chateado por trabalhar na fundação. Sua mãe lhe dá um envelope que chegou para ele. São os resultados do teste de DNA. Lucas abre com um grande sorriso ao vê-los. Ele o mostra para sua mãe. Ele é oficialmente um Carranza e eles vão comemorar. Prudência não parece tão feliz quanto ele.
Alice e Martim ainda estão na cama. Olha que tá rendendo, viu? Alice não consegue se lembrar de um momento em sua vida que ela tenha sido tão feliz. Martim lembra que sempre lhe disse que ela precisava pensar mais em si mesma e menos nos outros. Ela concorda e deseja poder ficar com ele assim para sempre. Ele a recebe em seu mundo. Ela o lembra que o mundo continua com todos os seus problemas intactos do lado de fora. Ele também diz a ela que não é a mesma pessoa desde que ela chegou hoje lá. Ela concorda que é uma mulher muito mais feliz e forte, que poderá lidar com tudo com mais facilidade. Ela quer passar a vida toda ao lado dele, para sempre. O telefone dela toca, claro que é mais problemas. É Fernanda. Alice suspeita que Fernanda ficará furiosa com o que aconteceu com Carlota, já que foi ela quem o recomendou tanto. Martin também diz que Carlota sempre foi uma boa terapeuta, mas essa situação acabou com ela. Alice não é tão rápida em perdoá-la. Martin concorda que também vai perdoá-la tão rapidamente. Eles então voltam a se beijar e esquecer todos os outros problemas. Ainda nesse mesmo capítulo, Carlota agradece a Maruja por ter conversado com ela. Maruja diz: não é irônico que ela veio falar sobre seus problemas com Fagundes e encontrou Carlota em meio a uma crise? Ela está feliz por poder ajudá-la um pouco. Há uma batida na porta. Carlota cancelou todos os seus compromissos. Quem poderia ser? É Fernanda. Carlota pergunta a Fernanda, chateada, se ela está bem. Fernanda pergunta se ela já ouviu falar na palavra decência, ou se ética é algo que ela não reconhece. Como ela poderia fazer com o que fez com Alice? Carlota se recusa a discutir o assunto com ela. Fernanda diz que achou que estava recomendando a melhor terapeuta do mundo para sua amiga. O que Carlota faz? Ela tentou tirar o nome de sua vida de Alice para poder ficar então com ele, no caso, o amor de sua vida, se referindo a Martim. Ela chama Carlota de nojenta. Maruja ouve o desentendimento e vem defender Carlota, mas é sem sucesso. Fernanda então pergunta se Carlota sabe o quanto ela fez Alice sofrer. Tem sido um inferno para ela. Carlota garante que sabe e percebe o erro que cometeu. Ela jura que está pagando por isso exatamente agora. Fernanda então diz que de jeito nenhum. Isso está apenas começando, porque Fernanda vai fazer de seu trabalho manchar sua reputação em todos os lugares que ela puder. Ela lembra que a própria Carlota lhe aconselhou que é preciso viver com os resultados de suas ações. Carlota, melhor se preparar para medir sobre suas consequências, porque você vai sentir seus atos. Sofia sai, se perguntando o que está acontecendo. Fernanda então diz a Carlota para explicar a ela se puder. Carlota fecha a porta chorando. Fagundes chega à delegacia cambaleando bêbado, querendo falar com Mujica. Karina rapidamente se encarrega dele. Ela o avisa que ele não está em condições de falar com ninguém. Melhor que ele volte mais tarde, quando estiver menos bêbado, e ela possa lhe dar algumas informações sobre o caso. Mas, por enquanto, ela não está dizendo nada. Enquanto ela o acompanha, ela diz a ele que ele está arruinando o caso em que ela e os outros estão trabalhando. Ela precisa que ele esteja sóbrio para poder, então, ter informações e poder lutar contra o certo e o errado. Karina ainda argumenta que as coisas mais importantes em sua vida agora é preciso então descobrir quem matou seu filho. Ela então pede para que ele vá embora. Alice está se vestindo e continua brincando de carinho com Martim. Ela tem que ir, mas não quer. Ele pede mais 10 anos. Ela ri se perguntando por que a história de amor deles será tão curta. Ela avisa que Sérgio estará em busca de vingança. Depois de hoje, ele não se importa. Bem, Alice não quer ter que ir visitá-lo na cadeia. Ele ri, lembrando a ela que há visitas conjugais também. Ela o traz de volta à realidade. Ela precisa dele livre lá para ela. Só ela. Não importa o quão feliz ele faça as mulheres. Isso é o suficiente para ele. Eles se beijam um pouco mais. Seu telefone toca e dessa vez é Mabel, sua chefe. Ela terminou tudo no escritório e quer saber se ele está pronto para sair hoje à noite. Então, ele está relutante em dizer que está vindo, mas Alice diz para ele ir.
Ele diz a Mabel que estará lá em meia hora. Mabel parece bem feliz. Alice entende que ele tem que fazer isso pelo trabalho. Alice finge estar com ciúmes e manda ele tomar cuidado. Eles se beijam e flertam um pouco mais. Enquanto isso, Lucas está servindo então champanhe e dizendo à mãe que os resultados do teste de DNA farão todas as diferenças do mundo. Ela quer saber como. Ele explica que vai espremer cada centavo que lhe é devido com juros de Shrek, com os resultados desse DNA. Será uma questão de palavra contra a ciência. Lucas está todo animado por ser um Carranza. Emiliano trouxe um monitor portátil de pressão arterial para Sérgio. Ele ainda não está bem. Ele tinha um modelo mais velho em casa, mas Alice sempre acabava medindo a pressão para ele. Julieta lembra a ele que esta máquina está tão atualizada que ele pode fazer suas próprias leituras sozinho. Nenhum corpo terá que fazer isso por ele. Shrek lembra a Julieta que em breve voltará para sua própria casa e levará a Julieta junto. Ela se pergunta com que frequência ele deveria estar medindo sua pressão arterial. Shrek diz todos os dias, mas ele sempre esquece. Ela então imagina que Alice lhe trouxe seu café da manhã, seu café, mediu sua pressão arterial e lhe deu suas aspirinas. O que mais ela fez com ele? Shrek evita responder a essa pergunta, pois Emiliano lhe diz que sua leitura de pressão arterial está boa. Emiliano então o esperará lá no carro. Como Alice e Martinha ainda estão se despedindo, ela recebe uma ligação de Shrek. Ela decide não responder para que esse momento de felicidade não seja estragado pela voz assustadora de Sérgio. Isso nunca está acontecendo. Shrek fica irritado por Alice não atender e deixa um recado para ela ligar para ele, pois é urgente. Julie Cobra quer saber por que Alice precisa estar envolvida. Shrek começa a ficar chateado, dizendo que ele tem que envolvê-la porque ela é a mãe de Gonçalo e ele tem certeza de que ela o está cobrindo. Ele está indo para sua casa. Ele não quer que Julieta vá também porque não tem nada a ver com ela. Ele estará de volta mais tarde em casa. Eva entra na cozinha e vê Yara enchendo uma tigela com arroz. Ela pergunta para quem é. Yara diz que é para ela. Eva não entende porque ela não pode vir e comer com o resto deles como deveria. Yara então explica que ela tem muito trabalho, então é mais fácil assim. Olhando novamente para a qualidade do arroz, Eva diz que ela não pode comer assim, a menos que queira ser um elefante sem rabo. Mas ela sai sem responder então à avó. Yara traz 3 recipientes de comida para o esconderijo. Paulo está de bom humor e a cobre de beijos enquanto equilibra os recipientes de comida. Ela admite que é egoísta, mas está tão feliz por ele estar lá. Pelo menos, ele está seguro. Ele é muito grato por tudo que ela fez por ele. Ele está feliz por estar lá com ela. Ele diz a ela que está preocupado em ser pego toda vez que sai do esconderijo, como um fato posterior. Ele deixou sua escova de dente no banheiro. Yara ri e diz que está muito bem e que também está apaixonado, por isso que ele está bobo. Ele brinca dizendo um pouco e eles acabam se beijando novamente. Naquele exato momento, Yaya está se perguntando a Fernanda se a escova de dentes pertence a ela enquanto Eva observa. Fernanda diz que não é dela porque ela não usa aquele banheiro. Eva pergunta a Fernanda quem pertence a ele. Então, Fernanda não entende qual é o grande mistério. Yaya diz que as coisas aparecem do nada em um banheiro que ninguém usa. Há ruídos estranhos e as coisas simplesmente desaparecem. Ela se pergunta se isso não parece muito estranho para elas. Fernanda começa a rir, perguntando se ela realmente acha que existe um fantasma que está escovando os dentes na mansão. Eva parece pensar que o problema pode ser as muitas pessoas morando na casa. Fernanda percebe uma mudança no tom de Eva. Então, ela era muito legal quando precisava de dinheiro para seus medicamentos. Eva a chama por ter tanto mau gosto de estar falando de dinheiro em boa companhia. É falta de boa educação. Isso é o que você ganha por fazer favores para as pessoas. Eles permitiram que a Fernanda ficasse em sua casa.
Fernanda então diz a Eva para não se preocupar, porque ela vai embora amanhã. Ela ri, dizendo-lhe para tomarem os cuidados com os fantasmas e as folhas. Mais tarde, Eva diz a Yaya que é bom que Fernanda esteja saindo para que eles não tenham que alimentar mais uma boca. Yaya diz que não está culpando Fernanda, que come como um pássaro. Eva acrescenta, mas com frequência. Então, Yaya explica que não importa o quanto ela cozinhe, simplesmente desaparece. Eva explica que é Yara, ela mesma a viu com o prato pousado. Yara e Paulo comem juntos. Yara prefere a comida de Yaya à de sua avó e irmão, embora cada um cozinhe muito bem. Ela diz a ele que não se preocupe com a escova de dentes, ela arrumará outra. Ela vai reivindicá-lo como seu trazê-lo outro. Ele odeia vê-la se colocar em risco por ele. Talvez ele deveria ir embora. Ela então brinca que ele estaria perdendo a comida de Yaya. Ela diz a ele que a polícia está vigiando a casa noite e dia. Ele já não pode mais sair. Ela conta que tirar ele agora seria muito mais perigoso. Talvez seja porque ele não goste de seus beijos e quer ir embora. Ele discorda e eles se beijam novamente. Ela contornou então essa situação. Miranda está em seu quarto lendo os comentários desagradáveis deixados na linha sobre o vídeo do striptease dela. Um diz: ao invés de uma dança erótica, parece mais um ritual indígena para espantar os espíritos. Outro diz: deixe a pobre menina em paz. Transsexuais também têm direitos. Ou, eu duvido de Miranda a tortura dizendo que todo mundo sabe sobre ela agora, já que o hashtag é a estranha erótica. É muito cativante. Não há para onde fugir, porque ela é a famosa por todas as partes. A próxima coisa, eles vão pedir seu autógrafo. E por aí vai, são cheios de comentários o vídeo dela, a que destrói a cada leitura. Nicole, sua amiga e os dois jogadores estão discutindo o que aconteceu no Culebras. Os caras estão felizes que ele os expulsou. Nicole acha que o plano funcionou com perfeição. Tudo o que ela se importa é que Miranda desapareça depois dessa brincadeira. Os caras só se importam com as coisas como eram antes. Enquanto eles tiram sarros do vídeo de Miranda, Culebra está chegando à sua própria conclusão com seu porão. Ele manda uma mensagem de voz para Miranda dizendo que nunca teria feito algo assim com ela. Não é para ele. Ele pede que ela acredite nele. Miranda está de volta ao quarto da vovó Eva, procurando seus comprimidos para dormir. Após uma breve busca, ela os encontra atrás de um ST. Judy e os leva. Maruja ajuda Carlota a dormir e descansar um pouco. Sofia pergunta o que há de errado com sua mãe. Maruja explica que está com muita dor de cabeça por causa do trabalho, mas conta com Sofia para cuidar dela. Ela deixou um pouco de sopa para elas e sugeriu que colocasse um filme. Sofia fica desconfiada porque reconhece os comprimidos que sua mãe tomou como sendo para depressão e não para dor de cabeça. Maruja diz para uma razão para outra, ela precisa cuidar da mãe e avisá-la se precisar dela. Sofia concorda, mas também deixa claro que sabe que elas não estão dizendo a verdade. Enquanto isso, Martin se encontra com sua chefe Mabel para uma noite daquelas. Ela observa o quanto ele parece melhor no final do dia. Ele diz que às vezes a vida se te surpreende de melhor maneira possível. Ela pede que ele esclareça isso. Ele explica que é uma questão de justificação e rapidamente muda de assunto para um artigo que está escrevendo. Trata-se de pessoas que violam seus próprios princípios sempre que lhes for favorável. Primeiro, ele gostaria de se concentrar nas instituições públicas, mas depois gostaria de se concentrar no próprio jornalismo. Ele está se referindo à forma como Julieta Lugo lidou com seu pai. Mabel pergunta se ele está se referindo a como Julieta conseguiu que seu pai aprovasse então a entrevista. Martin vê o que Julieta fez com um truque sujo. Mabel tem que dizer a ele que ela conhece Julieta e ela é uma ótima jornalista. Martin não termina com isso, mas responde dizendo que até agora grandes jornalistas erraram
como médicos e terapeutas estupendos. Por exemplo, ele diz que há muitos casos para lidar com a questão de que ela está censurando seu artigo. Com um sorriso, ela garante que nunca deveria fazer isso. Ele concorda em tomar outra cerveja. Alice chega em casa para se confrontar por Yaya, contando a ela sobre todas as coisas estranhas que acontecem ao redor da casa. Yara chega em cena enquanto Yaya pergunta sobre isso, aparecendo e desaparecendo e balançando a escova de dentes. Yara a reivindica como sua. Alice proclama um mistério resolvido. Alice então pergunta como Miranda está. Yara diz que não está bem. Ela não sabe como Miranda passou. Antes que Alice possa vê-la, Sérgio chega. Alice comenta sarcasticamente que é seu mau hábito de deixar a porta aberta que convida estranhos a entrar. Enquanto isso, Sérgio também não está de bom humor. Eles têm alguns negócios muito sérios para cuidar. Ele pergunta por que ela não atendeu seu telefonema. Bem, Alice diz que tem coisas mais importantes para se preocupar do que atender às ligações dele. Nós vamos e Sérgio afirma que ele sofreu a pior humilhação de sua vida hoje. Sua pressão arterial subiu mais alto do que nunca. Gonçalo é garçom em uma padaria. Alice parece surpresa enquanto Sérgio continua sobre como se sentiu ao ver seu filho um Carranza como um avental pedindo gorjeta em uma lixeira de uma padaria. Alice acha que é difícil acreditar nisso. Gonçalo entra e diz que tudo isso é verdade, sim. Mas ainda não encerrou. Culebra faz um vídeo na internet. Seus amigos e as meninas estão assistindo. Ele diz a todos que o amor é cego. Ele sabe que Miranda é diferente, mas ele a ama do jeito que ela é. Ele também não achava que seus amigos seriam capazes de roubar aquele vídeo dele. Eles não têm ideia do quão importante Miranda é para ele. Talvez ela tenha sido enviada para lhe ensinar muitas coisas e ver a vida de forma diferente. Essa é a primeira vez que ele está dizendo que tem certeza de que a ama. Talvez o risco deles seja porque eles não entendem ou nunca entenderão realmente o que é estar apaixonado. Culebra também diz que eles não entendem que a garota estranha é perfeita para ele. Ele também os informa que o vídeo de Miranda era privado e que seus comentários não foram embora com o vento, mas eles pousaram. Esses comentários podem ferir alguém e ferir sua garota estranha também. Miranda pega o frasco de comprimidos. Então, se você não tem coragem de amar, quem quer que seja, deixe que os estranhos, inclusive eu, se amem. Deixe as pessoas serem como são, para os estranhos românticos. Ele quer que eles saibam que há alguém para eles lá fora. Ele encontrou o dele e é você, Miranda. Miranda não ouve nada disso nesse momento. Miranda pega o frasco de comprimidos. Então, se você não tem coragem de amar, deixe que os ame. Então, nesse momento, ela não ouve e o pior acontece. Para finalizarmos a noite de barracos, Gonçalo explica à mãe que ele vem treinando como um confeiteiro desde que deixou a faculdade de medicina. Ele sabe que eles esperam um filho apaixonado por medicina, mas ele não é essa criança. Ele adora cozinhar e fazer pastelaria, ainda mais fazer doces, bolos e pães. Ele acrescenta que sabe que é humilhante para seu pai, mas isso realmente não importa para ele, porque sua vida é a única realidade que ele tem. Ele vai ser chefe e se sustentar sendo confeiteiro. Eva diz que isso é a eles. Bom, deveriam tê-lo tirado da cozinha quando era criança. A cozinha é para mulheres, mas elas tinham que ser os pais modernos. Olhares então consequentes. Então, nesse momento, Alice finalmente diz à mãe para colocar uma tampa e respeitar a Gonçalo. Yara tenta ajudar seu irmão, dizendo que ser um chefe não é como ser um traficante de drogas ou algo assim. Shrek diz que se recusa que seu filho seja então um confeiteiro. Ele pergunta se isso está claro. Yara diz que não. Shrek pergunta a ela o que isso significa, mas ela fica calada. Enquanto isso, Yaya vai então trazer comida para Miranda e a encontra inconsciente no chão, espumando pela boca. Ela pede ajuda, grita, grita, grita. A família inteira chega um pouco tempo se perguntando o que foi que aconteceu. Então,
a Miranda está lá largada. Essas são as consequências, então, de compartilhar um vídeo na internet que acabou, então, sendo hackeado e transferido para outras pessoas. A maldade, então, foi tremenda das grandes. Então, essas são as emoções dos próximos capítulos. Fica aqui que eu vou te contar ainda tudinho que ainda vai acontecer. Não sai daí, não. Desde já te agradeço também por assistir nossos vídeos. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.